Meus queridos, bom dia, que bom retornar para dar sequência aos assuntos, às mensagens que temos que passar para você, para os amigos. Vamos pedir a Deus que nos dê a santa inspiração, né? Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Rogamos-te que o teu Santo Espírito fale a cada coração, aos ouvintes, para entender o que vamos abordar aqui em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, nós estamos em uma sequência falando sobre as avenidas da alma. E é de suma importância. Quando eu falei sobre a visão, chamei a atenção que precisa ter cuidado com a visão. Agora nós vamos abordar um outro assunto muito importante, a parte auditiva, certo? Dos ouvidos. Para que Deus colocou os ouvidos em nós? Dos olhos nós sabemos. Dos ouvidos é só para ouvir? Por isso que Salomão chama atenção. Ter cuidado com o ouvir, certo? Bom, o segundo sentido, vamos falar da audição. E o que nos chama a atenção é realmente que essa parte de ouvir está no lobo parietal. Falei para vocês que o cérebro é quem coordena todas estas avenidas da alma, os sentidos, certo? E é interessante que o lobo parietal é onde é a região, é a parte que é responsável pela parte auditiva, certo? Por exemplo, tem pessoas que nascem com deficiência, já nascem sem ouvir, surdas. Mas é uma questão, não é, do pecado, é uma questão da mãe ter feito alguma coisa, e é triste nascer surda ou surdo, mas o que eu quero falar aqui é que nessa região do lobo parietal, que é a parte responsável que fica atrás da parte do cérebro, certo? Então, no lobo parietal, você vê a parte auditiva. É interessante que entre os animais existe alguns animais que têm uma audição é fácil de ouvir, tem uma facilidade auditiva muito grande. O elefante com aquele orelhão, aquelas orelhas gigantes, né? É incrível, ele tem uma facilidade auditiva muito grande. O cão é tremenda, os animais. Agora, de todos os animais, não esqueça que eu vou dizer, o morcego é quem mais ouve.
Porque o morcego ele não vê, né? Mas através da audição, da capacidade, ele desenvolve, voa, pousa. É incrível. Veja bem, enquanto essa espécie pode ouvir em frequência acima de 80, o ser humano é capaz de ouvir com 20. O morcego tem 80. Só que o ser humano é racional. O morcego é irracional, mas ele tem essa capacidade, porque ele não enxerga. É incrível, né? Nos estudos chegou a essa conclusão, né? Da mesma forma, a audição é uma porta de entrada pela qual tanto poderá entrar coisas agradáveis a Deus, certo? Como outras que lhe firam o coração. Veja bem, será que as melodias que você tem ouvido estão levando a adorar a Deus? Que você está ouvindo? Ou tem conduzido a dançar para Satanás? Isto é muito sério, viu, meu querido? Porque não existe nada que seja neutro. Não existe nada que seja neutro. Ou você exalta Deus, ou a fama ao diabo. Meus queridos, vamos ter cuidado. Deus colocou os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, para ouvir as coisas boas. Entendeu? E Provérbio 28, 9. Leia lá na sua Bíblia. Guarde seu coração. Provérbios 28, 9 nos chama a atenção. Diz aqui, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deu para entender, meu querido? Bom, os nossos ouvidos foram feitos para ouvir a voz de Deus. Quando Adão pecou, então esse ouvido não teve mais oportunidade de ouvir a voz de Deus. Então nós ouvimos aqui no ambiente que nós vivemos, aonde vamos, no lugar onde chegamos, aonde estamos. Então, Deus deixou essa parte auditiva, mas a parte auditiva espiritual, veja bem, meu querido, essa parte auditiva espiritual só ouve se der lugar ao Espírito Santo. Isto é algo sério. Tem pessoas, tem cristãos que vivem na igreja, ouvindo as mensagens de salvação. O Espírito Santo fala, mas não procura sintonizar. Olha, veja bem, tem pessoas que ouve, e quanto mais ouve, pior fica. Isto quer dizer que se rebela, não aceita. Então, o Espírito Santo pode se retirar,
E a rebelião é quem toma posse